Olá, vamos continuar o estudo da nossa árvore binária de busca. Nas aulas anteriores nós já construímos aqui um código com a nossa estrutura nó e fizemos dois procedimentos para inserir e imprimir a nossa árvore binária de busca. Inclusive já testamos o nosso código, então se você não viu como nós construímos esse código aqui, dê uma olhada nas aulas anteriores aí, ok? Na aula anterior eu mencionei que essa nossa inserção versão 1 ela não é muito eficiente por dois motivos. O primeiro é que a gente tem retorno. Toda vez que a gente tem retorno, isso tem um custo para o computador. Então acaba tornando a nossa função um pouco mais lenta. Outro detalhe é que nós temos aqui a utilização de recursão. A recursão também torna o procedimento ou a função mais lenta, uma vez que toda chamada recursiva, assim como nós vimos lá na playlist sobre recursão, se você não viu as nossas aulas sobre recursão, eu vou deixar o link para a playlist nos cards aqui acima, ok? Confere lá a nossa playlist sobre recursão. Toda vez que nós temos uma chamada recursiva, o computador faz meio que uma foto. A gente pode fazer essa analogia. Ele faz uma foto do estado de todas as variáveis que nós temos aqui e guarda isso em uma região na memória chamada pilha de recursão. Por quê? Quando essa chamada recursiva finalizar, vai retornar exatamente para o estado anterior. Então o computador precisa saber o estado de todas as variáveis naquele momento, para então continuar a execução do código a partir daquele momento. Na aula anterior nós vimos uma versão 2 que já é melhorada, já é um pouco mais eficiente. Por que ela é um pouco mais eficiente? A princípio, ela continua sendo uma versão recursiva, continua utilizando a nossa pilha de recursão. Porém, a gente não tem mais o nosso retorno. A gente utiliza aqui ponteiro para ponteiro. Então, isso já torna o nosso procedimento um pouco mais eficiente. Porém, a gente continua utilizando recursão. Será que tem uma forma da gente inserir em uma árvore binária de busca de forma iterativa, sem utilizar recursão? Sim, tem como fazer isso. E é isso que nós vamos ver nessa aula. A nossa terceira versão para inserir em uma árvore de busca. E nessa terceira versão, nós não vamos ter retorno e nós não vamos ter chamadas recursivas. Então, das três versões de inserção na árvore binária de busca, essa é a versão mais eficiente que nós vamos ver aqui no curso. Eu vou colocar essa versão aqui abaixo do nosso inserir versão 2. Nós não teremos retorno, então void eu vou chamar de inserir versão 3. Como nós não teremos retorno, novamente nós teremos aqui um ponteiro para ponteiro, que eu vou chamar de raiz, e nós também vamos receber aqui um número que a gente deseja inserir. Agora, pense comigo o seguinte, se nós não vamos ter chamadas recursivas, significa que a gente precisa aqui dentro de uma repetição, um loop, para caminhar, para percorrer na nossa árvore até chegar no ponto de inserção desse elemento, certo? Então, como nós temos aqui um ponteiro, para a gente não ficar utilizando ponteiro para ponteiro, eu vou criar aqui um ponteiro que vai receber o conteúdo da nossa raiz e a gente vai utilizar então esse ponteiro para fazer o caminhamento na nossa árvore, ok? Eu vou criar aqui então um nó chamado alce. Perceba, esse alce ele é apenas um ponteiro, ele não é ponteiro para ponteiro. Eu vou dizer que esse alce vai receber o conteúdo da nossa raiz, ok? Agora, é este alce que eu vou utilizar para caminhar, para percorrer na nossa árvore. Olha só, o while, enquanto alce for diferente de nulo, aqui dentro a gente vai ter a nossa repetição para caminhar na nossa árvore, para ir para a esquerda ou para a direita. Mas vamos por partes, olha só. Na primeira vez, a nossa árvore vai ser nula, concorda? Então, eu estou recebendo aqui o endereço da nossa variável lá do main, ponteiro para ponteiro. Quando o alce recebe o conteúdo da raiz, o que é o conteúdo dessa nossa raiz aqui? É o valor da nossa variável lá da função main. Ou seja, alce vai ser nulo, concorda? Se alce vai ser nulo, essa nossa repetição não vai executar nenhuma vez, porque vai fazer o teste aqui. Alce é diferente de nulo? Já vai dar falso. Então, olha o que nós vamos fazer na sequência aqui. Nós vamos alocar a memória para um nó, vamos inserir esse elemento e aí nós vamos alterar o conteúdo da nossa raiz, dizendo que esse conteúdo é o nosso nó alce. Vamos por partes. Nós já descobrimos que alce é nulo, concorda? Então, olha só, alce vai receber. Vamos aqui fazer o malloc, size off, nós queremos alocar memória aqui para o nosso tipo nó. Pronto, fizemos a alocação de memória, colocamos na nossa variável, no nosso ponteiro, alce. Agora eu preciso preencher os campos de alce. Então, o primeiro, alce seta valor, vai receber um número que a gente está querendo inserir. Na sequência, esse nosso nó alce aqui ele vai ser uma folha, concorda? Então eu preciso dizer que tanto esquerda quanto direita são nulos. Então, alce seta esquerda vai receber o valor nulo e alce seta direita também vai receber o valor nulo. Pronto.
Ah, finalizou? Não, não finalizou. Olha só, se nós estivéssemos retornando algum valor, a gente retornaria aqui alce. Alce é o ponteiro para essa região de memória que a gente alocou aqui, certo? Porém, a gente quer fazer uma versão um pouco mais eficiente, sem recursão e sem retorno. Então, quem é a nossa raiz nula? É esse elemento aqui, concorda? Então, agora que eu vou acessar a nossa variável lá na função main e dizer que ela recebe essa memória que a gente alocou aqui. Então, olha só, o conteúdo dessa nossa raiz vai receber o nosso nó alce. Então, de novo, vamos recapitular o que eu fiz aqui. Imagine que a nossa árvore lá no main é nula, não tem ninguém. A gente está fazendo a primeira inserção. Então, eu recebi aqui o endereço da nossa variável lá no main. A nossa variável lá no main possui nulo. E eu recebi aqui o valor, por exemplo, 500. Então, alce aqui, que é um ponteiro, recebe o conteúdo dessa nossa variável aqui, desse nosso ponteiro para ponteiro. Quem é o conteúdo dessa raiz aqui? É o valor da variável lá no main, ou seja, é nulo. Então, alce está recebendo nulo. Quando chega na repetição, alce é diferente de nulo? Falso. Então, o while que tiver aqui dentro não vai ser executado nenhuma vez. Vem aqui para a linha 51. Alce vai receber a alocação dinâmica de memória. Então perceba, a gente está alocando memória para um nó e o endereço dessa região de memória vem para a nossa variável alce. Agora nós temos aqui um campo valor, esquerda e direita. Então eu vou acessar o campo valor e vou dizer que ele recebe o número que a gente quer inserir, o campo esquerda vai ser nulo e o campo direita vai ser nulo. Nós estamos fazendo uma inserção na nossa árvore binária. Então esse nó que a gente está inserindo sempre vai ser um nó folha. Os campos esquerda e direita sempre serão nulos. Perceba, o alce agora tem o nó que a gente está querendo inserir. Então, o que eu preciso fazer? A nossa raiz que tem um endereço da nossa variável lá no main, ela precisa ser alterada, ela precisa receber o endereço desse nó. Como que a gente faz isso? Olha só, o conteúdo da nossa raiz vai receber o nó que a gente acabou de preencher. Então, a gente está fazendo aqui uma alteração da nossa variável lá na função main. Acabamos de fazer a inserção do primeiro nó da nossa árvore. Então, eu vou alterar aqui. A nossa raiz, a nossa árvore agora não é nula, mas temos o elemento 500. Imagine agora que o usuário chamou o procedimento inserir versão 3 novamente, passando o elemento 250, por exemplo. Quando chegarmos aqui, a alce vai receber o conteúdo de raiz. O conteúdo de raiz agora é um nó que possui o elemento 500. Então, alce é diferente de nulo? Verdadeiro. Então, a gente vai trabalhar aqui dentro desse nosso while, dessa nossa repetição. Se nós temos agora um nó diferente de nulo e a gente quer fazer uma inserção na nossa árvore, a gente tem então que descobrir se essa inserção vai ficar à esquerda ou à direita. Então nós teremos aqui um teste, um if, e a gente tem então que verificar se o número que a gente quer inserir é menor do que alce seta valor. Se o número que eu quero inserir for menor do que o valor do nó que a gente tem aqui, significa que essa inserção vai ficar à esquerda, certo? Então, olha só, muita atenção ao que a gente vai fazer aqui agora. Nas versões anteriores, a gente tinha aqui uma chamada recursiva, certo? Agora, nós não teremos uma chamada recursiva. Olha só, o que a gente vai ter aqui? Essa variável aqui é um ponteiro para ponteiro, certo? Eu vou alterar o conteúdo dela. Perceba, muita atenção. Eu não vou alterar o conteúdo da variável apontado por ela, que é a nossa variável que está lá na função main. Eu vou alterar o conteúdo dessa variável aqui, dessa variável local que existe no escopo desse procedimento aqui. Então, olha só, eu vou fazer aqui apenas raiz. Raiz vai receber alguma coisa. Perceba, não tem um asterisco. Se eu coloco o asterisco, como eu fiz aqui, eu estou alterando a nossa variável lá na função main. É o conteúdo apontado por esse ponteiro aqui. Não é isso que eu quero fazer agora. Eu quero alterar a minha variável raiz local, aqui dentro do meu procedimento inserir versão 3, ok? Então, esta minha variável raiz vai receber, olha só, eu descobri que num vai ser inserido à esquerda, certo? Eu preciso pegar agora o endereço de quem está à esquerda de alce. Então, olha só, e comercial, a gente já sabe que para obter um endereço a gente usa o e comercial. Eu quero pegar o endereço de quem? E comercial, alce, seta, esquerda. Contudo, esse if pode ser falso, concorda? Então, nós teremos aqui o nosso else. Quando que esse if vai ser falso? Num é menor do que o valor de alce. Se der falso, significa que ele é maior. Então, nós teremos aqui algo muito parecido, porém para a direita. Então, raiz vai receber o endereço de alce seta direita. Então, se o número que a gente está querendo inserir for menor do que o valor desse nó, nós vamos para a esquerda. Se não, nós vamos para a direita. Agora, tem um detalhe extremamente importante aqui, olha. Nós não temos uma chamada recursiva. E o que está controlando a nossa repetição é o alce, certo? Olha só, a variável que a gente alterou aqui foi a nossa variável raiz. Agora, novamente, eu preciso dizer que alce vai receber o conteúdo da nossa raiz.
Olha só, aqui nós fizemos raiz apontar ou para um nó à esquerda ou para o nó à direita, certo? Agora a alce vai receber o conteúdo desse nó. E aí, novamente, esse nó pode ser nulo ou não. Se esse nó for nulo, a repetição vai finalizar e a gente vai vir então para essa parte aqui. Vamos fazer a alocação de memória, vamos preencher esse nó e novamente, perceba, nós estamos apontando aqui para o nó esquerda ou direita. Então, o conteúdo desse nó vai receber o nó que a gente acabou de alocar. Mas, se ele não for nulo, a gente continua percorrendo a nossa árvore. Significa então que a gente tem aqui um nó, tem um elemento aqui nessa região de memória e novamente a gente vai verificar. O número que a gente quer inserir é menor do que esse valor? Se for, novamente, nós vamos para a esquerda. Se não, nós vamos para a direita. A alce vai receber o conteúdo desse ponteiro e novamente a gente vai verificar. Então perceba que o que antes era uma chamada recursiva, agora virou uma repetição de forma iterativa. Eu sei que esse código aqui, a princípio, ele pode parecer um pouquinho estranho, um pouquinho difícil de entender. E aí o que eu recomendo para você? Vai olhando para esse código e vai simulando no papel, como eu havia feito aqui, uma árvore inicialmente nula, vazia. Como vai funcionar se você for fazer a inserção do primeiro elemento? Então vai simulando. Vai chegar aqui, olha, um ponteiro para a nossa variável lá na função main. O conteúdo desse ponteiro é nulo, então alce recebe o conteúdo desse ponteiro. Quando chegar aqui, alce é diferente de nulo? Falso, porque como ele recebeu o conteúdo da nossa variável lá da função main, o conteúdo é nulo. Então esse teste aqui ele já vai finalizar na primeira vez, a gente vai alocar a memória e vamos alterar o conteúdo da nossa raiz para o nó que a gente acabou de alterar. E aí perceba, finalizou. Quando chamar o inserir novamente, a gente vai ter aqui um elemento, por exemplo 500. Então ele vai receber o conteúdo lá da nossa variável da função main. É nulo? Não, não é nulo. Então eu preciso descobrir agora para onde que eu vou, para a esquerda ou para a direita. Então eu vou fazer aqui um teste. O elemento que eu quero inserir é menor? Se for, a nossa variável raiz, perceba, não tem um asterisco aqui, ou seja, eu não estou pegando o conteúdo apontado por esse ponteiro. Eu estou dizendo que essa variável raiz vai receber o endereço de esquerda se o elemento for menor ou o endereço da direita se o elemento for maior. E aí, novamente, a alce recebe o conteúdo dessa nossa nova raiz. Vamos testar esse nosso procedimento inserir versão 3? Nós já temos aqui na nossa função main um menu, sair, inserir e imprimir. Então, olha só, a única alteração que eu vou fazer aqui, eu vou comentar esse trecho. Nós teremos aqui agora o nosso procedimento inserir versão 3. Novamente, o que eu vou passar para o nosso procedimento? O endereço da nossa raiz e o valor que o usuário digitou aqui que ele deseja inserir. Pronto, só isso é suficiente para a gente testar então o nosso código. Eu vou aqui habilitar a abinha de logs, view logs. Se tiver algum problema vai aparecer aqui para a gente. Eu vou compilar e executar o meu programa. Linha 7 temos uma barra a mais, vamos retirar essa barra a mais que temos ali, ok. Vou compilar novamente. Pronto, eu vou maximizar aqui. Se eu tentar imprimir, perceba, nós temos aqui dois procedimentos para impressão. Nossa árvore está completamente vazia. Eu vou então inserir o valor 500. Se eu imprimir, perceba, temos aqui o elemento 500, o nó raiz da nossa árvore. Eu vou inserir aqui mais alguns elementos. O 250, que vai ficar à esquerda do 500. Eu vou inserir agora o 750, que, foi o 7500, não tem problema, vai ficar à direita da nossa raiz 500. Eu vou inserir mais um agora, o 750, então o 750 vai ficar à direita do 500 e à esquerda do 7500. Eu vou inserir mais um, vou inserir o 100 vai ficar à esquerda do 500 e à esquerda do 250. Se eu imprimir agora, temos aqui os nossos dois procedimentos, e aí perceba que aqui nós temos primeiro a impressão de cada uma das raízes, e aqui nós temos a impressão que vai sempre para a esquerda, resultando assim numa impressão ordenada. Então perceba que nós temos aqui a nossa terceira versão e a versão mais eficiente para inserir na nossa árvore binária de busca. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Enquanto isso, deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Essa é a melhor forma de você retribuir todo esse conteúdo gratuito aqui no canal. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.